Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo pra gente estudar mais um pouquinho. Hoje nós vamos ter aula de história, tá? História 2. E eu quero que vocês peguem um livro de vocês e acompanhem comigo a explicação, tá? Eu tô com o meu livro aqui, ó. E aí nós vamos fazer juntos, tá? A professora vai ler aqui e vai explicando para vocês. Prestem bastante atenção nas explicações. A professora precisa que vocês perguntem se tiverem dúvida, mas assistam o vídeo todo para que a gente consiga realizar as atividades. O título dessa... eu vou deixar uma fotinho aí da atividade que nós estamos fazendo. O título dessa atividade é Os seres humanos vieram da África. Então, nós vamos recolher hoje algumas informações sobre isso, aonde surgiram os primeiros seres humanos. E vamos falar um pouquinho sobre os nômades também, porque já puxamos da aula passada, né? Nós falamos um pouco sobre o povo nômade e agora nós vamos falar mais um pouquinho deles. Pessoal, o que é legal a gente ver na cultura dos povos? O povo nômade, como eu expliquei para vocês, vou explicar de novo. O que eram esses nômades? Eram povos que não sabiam nem colher, nem plantar, nem colher, nem cultivar seus animais. Então eles saíam de lugar em lugar, usavam todos os recursos da natureza e depois que esses recursos daquele lugar terminavam, eles iam para outros lugares. Nós falamos isso na aula passada. E hoje nós vamos falar um pouquinho como eles viviam. De que jeito eles viviam? Bom, gente, aqui na página 12, acompanha comigo. Tem algumas formas do jeito que esse povo vivia. Tá escrito aqui, ó, tem 4 tópicos. Eu quero que vocês olhem lá. Viviam da caça e da pesca e da coleta de vegetais. Então eles conseguiam caçar, eles só não faziam a criação desses animais fechados. Por exemplo, um casal de cada espécie, trancados para reproduzir e eles consumirem essa caça ali, né? Não faziam isso, então eles tinham que sair e procurar. Eles caçavam, pescavam e colhiam os vegetais que estavam por ali para eles comerem. E partiam para novas terras em busca de alimento ou de segurança quando eram ameaçados por outros grupos humanos. Também existia isso, uma certa guerra de território. Se o lugar era bom, tinha muitos recursos, outros povos que também eram nômades lutavam para ficar ali. Então eles se encontravam e dava problema. Então eles tinham que sair de perto dos povos que brigavam, queriam aqueles lugares, né? Eles saíam de perto e procuravam outros lugares também. Eles também fabricavam instrumentos deles. Por exemplo, eles precisavam matar um animal. Então, naquele tempo não existia faca. Então, eles afiavam pedras, amarravam em pedaços de pau para fazer pequenos machados, para conseguir não só usar na caça, mas também para fabricar um instrumento, para fabricar outro instrumento para poder pescar e assim por diante. Então, eles fabricavam esses instrumentos que seriam materiais de consumo deles para que eles usassem para realizar as atividades. Olha como diz lá no texto. Fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e os usavam para caçar, preparar comida, coletar produtos e lutar contra inimigos. Então também eram armas, né? Usar lanças, panelas usando barro, tudo vinha da natureza. Coisas que eles recolhiam da natureza e transformavam essas coisas em utensílios, coisas que lhe eram úteis durante a vida deles para recolher as coisas, guardar objetos. Tudo foi feito à mão e retirado da natureza. Moravam em cavernas ou em moradias feitas de pele, palha, madeira, entre outros. Veja como os recursos naturais eram importantes para eles. Tanto na vestimenta, a pele do animal, que envolvia o corpo deles para não passar frio, para proteger o corpo, como na moradia, eles aproveitavam o que a natureza tinha, porque caverna é um lugar fechado, então protegia do frio, protegia da chuva. Também a madeira, também trazida da natureza, que eles usavam para fechar portas, para fazer utensílios. Então vejam bem, tudo tinha, eles buscavam no meio natural, tudo. Pode olhar no desenho do livro, nessa imagem, vocês vão ver aqui
que ainda há muitos povos nômades no mundo. Ah, professora, isso aí foi muito antes, foi muitos milhões de anos atrás. Contudo, ainda existem povos que vivem de forma nômade, tá? E olha aí esse povo que chama San, que vive no território da Namíbia. São povos que são nômades, não param em lugar nenhum, e você pode ver que eles, assim, têm festividades, têm a cultura deles, tem tudo que eles costumam viver. E são nômades, gente, não param em lugar nenhum. Fica aqui até um tempo, dali a pouco vai para o outro. Claro que hoje eles já têm certas utensílios, coisas que não são feitas apenas da natureza. Hoje em dia, né, eles já conseguem ter acesso a outros tipos de coisa, que facilita muito a vida do nômade, que antigamente era mais difícil. Mas eles usavam também essas coisas. Bom, depois, gente, lá na página 13, falam que os primeiros povos nômades, eles estavam na África, por isso os homens, os estudos dizem que os homens vieram do território africano. E depois foram se espalhando, tá? E isso foi um período muito longo, comprido, que durou aí de 70 mil, começou há 70 mil anos atrás e durou mais 50 mil anos. Nós estamos falando de muito tempo, né? Tem um mapinha aí embaixo que mostra direitinho na página 13 da onde eles saíram e como eles foram tomando os territórios, procurando lugares para viver, ok? Depois nós vamos para a página 14 e aí vocês vão notar uma diferença, uma coisa muito importante. Os povos nômades, eles tinham que se adaptar ao meio que eles estavam. Por exemplo, a África é um lugar muito quente, todos saíram da África, mas eles foram se espalhando pelos territórios, pelos continentes. Quais são os nossos continentes? A América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania. Eles se espalharam pelos continentes do mundo. E cada lugar tinha uma característica diferente. Tem lugar que é mais calor, tem lugar que é frio, tem lugar que o clima é temperado, tem várias coisas. Então eles iam se adaptando. E essa foto que tem na página 14, ela mostra isso. Veja bem, esse povo nômade aí, ele vivia em que lugar? Olhem a foto que vocês vão reparar. Moravam num lugar frio, muito frio, tá? E moram ainda, porque esses são povos nômades atuais. A roupa deles é feita de pele de animal, bem grossa, bem quente. E eles adaptaram toda a sua vida de acordo com o lugar onde eles estão. Isso quer dizer que os nômades espalhados pelo mundo, eles têm costumes diferentes, porque eles têm que se adaptar ao meio ambiente que eles estão, tá? E essa foto mostra isso para vocês. As perguntinhas da atividade são: quais atividades realizadas pelos primeiros povos nômades ainda são feitas em nossos dias? O que a gente precisa fazer para a gente sobreviver hoje? A gente faz com as próprias mãos? Não. A gente compra pronto. Mas os povos nômades, eles fabricavam essas coisas. Eu já falei aqui. Dá uma olhada no texto que você vai ver. O que eles faziam naquele tempo para sobreviver que nós fazemos ainda hoje. Depois, olhando lá o mapa da página 13, você já tinha visto um mapa como esse? Qual é a principal informação que ele apresenta? O que um mapa mostra? Tá lá na página 13, vocês vão ver o mapa, eu falei para vocês observarem, ele tá dando uma informação para nós, essas setinhas vermelhas está dando uma informação para nós. Que informação é essa que ele tá transpassando para nós? Se você tiver dificuldade, ainda tem o texto aqui que dá para mostrar mais ou menos, mas em cima do mapa, no lugar que tá verde, tá escrito lá o que ele tem feito para nós, que aquele mapa, que utilidade ele tem para nós. Então, que informação é essa que ele passa, tá? Depois tem a pergunta 3. Quando começou o processo em que o povo nômade foi se espalhando pela África e pelo planeta? Quanto tempo durou? Eu falei sobre isso, e isso eu quero que vocês procurem no texto dentro do que a professora falou. Procura que tá lá, tá bom? Quando esse processo começou e quanto tempo ele durou. Eu falei aqui. Observe a foto da página 14, vamos para a página 14, lá onde estão os nômades na Groenlândia, tá bom? Por que as pessoas da foto acima se vestem de forma diferente dos povos indígenas do território do Brasil? Olha,
como que os índios vivem vestidos? Aqui no Brasil. Você vai lembrar de um índio, você vai saber. Depois você pensa lá, por que que esse povo não se veste igual ao povo indígena daqui? Eu falei sobre isso também. Preste atenção, ouve direitinho o vídeo aula. Se tiver dificuldade, leia o texto. Se ainda assim não conseguir, pergunte, a professora vai te dar umas dicas. Não vou dar resposta, mas vou dar umas dicas para você responder essa atividade. Tá bom? Então, gente, essa foi a aula de História 2. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, chama a professora, tô aqui para isso, tá? E pode chamar qualquer hora durante esse período de aula. Nós vamos atender vocês durante o período de aula, tá? Se você tiver a pergunta durante o período que não estamos tendo aula, depois das 11h30, você pode deixá-la lá, que no outro dia, às 11h30, eu vou tentar responder. Se isso não acontecer, chama a professora no privado, porque de repente a professora está em outra sala. E aí eu não vi que você perguntou lá naquela sala. Então você vai lá, chama a professora no privado. Professor, ontem eu perguntei tal coisa, a senhora pode me ajudar? Eu vou te ajudar nesse período nosso das 7h30 às 11h30. Ok? Qualquer coisa, pode chamar. Até mais, pessoal!